Olha, uma das coisas que os gerentes mais reclamam é falta de ambição de vendedor. E você sabe por que vendedor tem falta de ambição? E é um negócio interessante, porque tem como modificar isso. Cara, é muito interessante, porque assim, quando eu faço workshop, uma das coisas que os gestores mais falam é a questão de falta de ambição. Pô, Thiago, tem coisa que eu posso fazer, mas o meu vendedor não tem ambição, minha equipe não tem ambição, isso é uma das coisas que mais acontece. Isso eu não tenho que eu modificar, o gestor ele fala. E olha, ele tem razão em quase toda essa parte. Falta muita ambição para vendedor. Pô, ambição na profissão que mais paga no mundo. Por isso que a maioria dos vendedores ganham tão pouco. Não é pela profissão. A profissão que mais paga no mundo é o vendedor. As pessoas mais ricas do mundo trabalham com vendas. Né? Por que a maioria ganha tão pouco? Falta de ambição. E posso falar para você o que é falta de ambição? Grande parte é culpa desses próprios vendedores. Eles não sabem que podem ganhar tanto dinheiro. Essa é a verdade. Eles nem sabem que existe essa possibilidade. E é culpa deles. Há uma história que eu conto, que na verdade é uma alegoria, que é a famosa Caverna de Platão, que muita gente conhece, enfim, para quem, caso você não conheça, o que é essa alegoria da Caverna de Platão, o mito da Caverna de Platão? Eram pessoas que ficavam amarradas dentro de uma caverna, de costas para a porta, então de frente para uma parede, e a única coisa que elas enxergavam, que elas conheciam, então era amarrada desde pequenos, o que elas viam de sombra na parede. E a sombra era feita por uma fogueira, ou pela luz do próprio dia. E o que essas pessoas atrás se movimentavam lá fora, aquilo passava pela fogueira, pela luz, e refletia como sombra na parede. E claro, na parede a sombra geralmente ela é distorcida realmente do que é a realidade. Então eles olhavam aquilo, enxergavam monstros, enxergavam coisas distorcidas que eram amedrontadoras. Então, por que eu falo disso? Porque o que essas pessoas que estavam amarradas lá, elas conseguiam enxergar, quase sempre é algo que não é a realidade. É algo que não reflete o que está acontecendo do lado de fora. Então elas só conseguem enxergar dependendo daquilo que ilumina elas. Olha que interessante. Então o que ilumina elas? O que ilumina elas é a quantidade de conhecimento. A pessoa é do tamanho do conhecimento dela. O mundo que ela vive é do tamanho do conhecimento dela. Então aquelas pessoas presas dentro da caverna, o conhecimento delas, elas só tinham baseado no reflexo do que passava através da luz da porta ou da fogueira. E quase sempre esse reflexo ele é distorcido do que realmente é a realidade. Então quanto menos você sabe, menos coisas você enxerga, né? Menos oportunidade você tem, quanto menos coisas você tem dentro da sua caixa de ferramenta, menos você consegue ter uma visão ampliada daquilo. Então, quando você enxerga poucas coisas, quando você tem pouco conhecimento, você não tem tantas coisas para poder trabalhar. E é o que acontece justamente com quem trabalha com vendas. Essa falta de ambição é porque o que eles enxergam é baseado no tamanho do mundo deles. E o mundo deles geralmente é pequeno, o vendedor estuda muito pouco. Então eles vão buscar outras informações de forma muito pobre. Eles leem, eles participam um pouco de curso, eles discutem sobre aquilo, essa falta de buscar melhorar torna o mundo deles muito pequeno. E aí, meu amigo, você vive dentro de uma caixa, você vive dentro de uma realidade que não é a realidade do mundo. O mundo tem muito dinheiro, tem muita gente com dinheiro. Muito vendedor está preso a preço por causa de falta de conhecimento. Eles acreditam que aquela realidade dele, que de ganhar pouco, é uma realidade de todas as pessoas. E aí eles medem os seus clientes pela régua deles. Então, meu amigo, sempre quando eu falo isso sobre a falta de ambição, quase sempre é pela falta da quantidade de conhecimento. O que eles enxergam é reflexo do mundo que não é a realidade, é uma realidade distorcida. Quando eu comecei com vendas também, para mim, meu sonho era ganhar 5 mil reais. Então eu imaginava que mais do que aquilo era muito impossível ganhar com vendas. E hoje eu tenho uma vida próspera, eu tenho várias empresas, inclusive uma de investimento, né? Quando a gente vê que depois que você passa do seu primeiro milhão, você vê que é completamente possível 5, 10, 15, 100 milhões de reais. Mas para você passar de 2 mil para 5 mil reais parece uma coisa impossível. Então, quantidade de conhecimento e entender que o seu mundo é do tamanho do teu conhecimento.